go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me. Now you're everywhere I see. Set me free, let me fly. Let me fly new kinds of highs. We're just wasting here, waiting. Eu falei para uns amigos australianos mesmo que eu estava indo para Outback, eles ficaram tipo, por quê? O que você vai fazer lá, sabe? Eu fiquei tipo, porque eu preciso conhecer, faz parte. E eles assim, não, loucura, né? vai. Apesar de todos os australianos falarem que eu era louca de estar indo, que é tipo outro joguinho que a gente ficava brincando muito, era um que quando cruzava um carro no sentido oposto, a gente ficava acenando. Você Mas encontra tinha um bichinho aonde? estranho nesses banheiros, a gente sempre fica com medo de ir No nesse banheiro em banheiro, si não, mas eu tenho histórias. Foi o primeiro lugar do mundo que eu vi um fuso horário de 30 minutos. Eu juro que eu nunca vi isso. E eu não tô mentindo, você pode pesquisar, vai aparecer. Porque às vezes era ao relento, assim. Tipo, gente, eu lembro muito e às do vezes tinha uma Chapolin, tema. daquele abominável Homem das Neves, que tinha o saco de dormir. Inclusive foi maravilhoso, foi o melhor céu estrelado que eu já vi na minha vida, né? E aí eu comecei a ouvir uns uivos. Australiano, né? Ele é caramelozinho. Ele... We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender. Let me go. It's a new Bom dia, Rafa, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Você parece, gente, que a gente nem se falou antes, né, Rafa? Nem fofocou. A gente já levou uma surra de 30 minutos pra conseguir entrar e gravar. É verdade, mas gente. estamos aqui. Tá pegando jeito ainda, mas é só o começo aí, viu? Rafa, muito obrigada, viu, de coração aí por aceitar esse convite para participar Muito nada. desse vídeo sobre Uluru, deserto australiano, né, Outback, tudo, né? Acho que é que todo mundo pensa quando fala em Austrália, né? Não, é Outback. E é o que as pessoas menos conhecem no fim, né? Então é uma viagem assim super... Exatamente igual a floresta amazônica aqui, né? Assim, todo mundo sabe que a gente tem, Sim, eu nunca fui, você já foi? mas morador mesmo. Pois é, vai. todo mundo acha que a gente mora lá, né? Brasileiros moram na Amazônia, por que não? E a gente nunca vai, né? Mas quando eu falei para uns amigos australianos mesmo que eu estava indo para Outback, eles ficaram tipo, por quê? O que você vai fazer lá, sabe? Eu fiquei tipo, porque eu preciso conhecer, faz parte. E eles assim, não, loucura, né? vai. Bom, e a Rafa, gente, é minha amiga ali, foi uma das brasileiras que eu me conectei demais, a gente se conheceu ali num pequeno grupo, né, que era, como é que era? Urban Life, né, que era um Urban Life, exatamente. Da Planet Shake. Detalhe que eu sou ateia e eu não faço parte de igreja nenhuma, não sei como a gente se conheceu. Mas foi a casa do destino. Foi pra ser, assim, né, e né, tudo deu certo, aí a gente teve muitas histórias depois, né, acho que foi sensacional. Mas quero agora só que a Rafa, por favor, conte um pouquinho como é que foi aí, né, essa vivência dela na Austrália, bem brevemente mesmo, Rafa, porque a gente vai focar mais no nosso, né, tema aqui do vídeo, que é o deserto da Austrália, em Uluru, a Pedra Uluru, mas a gente quer conhecer a Rafa, né? A Rafa é convidada aqui do canal, né? Estou muito feliz que ela aceitou esse convite. E, enfim, aí pode contar, Rafa, um pouquinho sobre a sua vivência aí, por que você foi para a Austrália, o que aconteceu? Então, eu fui parar na Austrália pelo Ciências Sem Fronteiras, né? A gente foi em 2015 e foi o último edital do programa que tinha, né? Do governo da Dilma. Foi no último do último. Foi tudo muito rápido, assim. O edital foi lançado muito às pressas. Ele foi divulgado em novembro. E em dezembro eu saí correndo igual uma maluca atrás das documentações. Em janeiro eu já estava na Austrália. E aí eu fiquei um ano lá estudando, né? Eu fui para estudar na University of Melbourne. E escolhi a Austrália porque, eu não sei, sempre tive uma paixão pela Austrália. E achei que era uma oportunidade única, sabe? De estar estudando num lugar do mundo que era muito afastado, muito caro, muito distante de tudo. E com tudo pago, né? Assim, pelo governo. E juntar tudo, tipo, estudar também, né? Não só visitar. Consegui unir tudo isso junto e fui para lá, caí de paraquedas. Mas você já tinha ido antes para a Austrália? Não, nunca tinha ido. Resolvi ir na cara e na coragem mesmo.
E aí a gente se conheceu, acho que quando eu tava na metade da minha estadia lá, né? Que eu tava morando numa casa de família, resolvi me mudar. Fui morar numa casa dividindo um apartamento com uma australiana, e ela fazia parte dessa igreja, e ela acabou me levando para conhecer os amigos dela. E são vários grupos lá, né? E tinha uma troca cultural muito grande. Eu achei que ela não era australiana. Ela nasceu lá. Ela tem um Ela background nasceu na Austrália. malasiano. Da Malásia. Isso, ela era da Malásia, os pais, mas Aí, ela gente, mesma. como eu falei, é eu tinha falado em outro vídeo, é difícil achar um australiano puro, né? Assim, que as duas gerações Muito feito de anteriores. imigrantes. Exato. Bom, pode. E principalmente ali daquela parte da Ásia, né? Todo mundo vai muito para ali, principalmente pelas faculdades, né? As faculdades são muito boas. E tá perto para eles, né? Eles acabam indo. Ai, desculpa. E aí é muito imigrante. Tanto que tem as ruas lá, né? Você já falou disso? Que tem a rua do distrito italiano, do distrito grego. Eu não cheguei E aí são parte, mas é São bom ruas pra universidade. inteiras de restaurantes específicos, assim, né? De tanto imigrante que tem, assim. Além de Chinatown, porque Chinatown é meio clássico, né? Tem em todo lugar, mas lá tem, tipo, diferentes ruas com diferentes especificidades culinárias. Tá, lá É em legal. Street, a rua grega, eu não lembro dessa rua grega, não sei se eu a conheci, tinha. É perto do shopping. Eu não vou lembrar o nome dela de cabeça, mas eu posso pesquisar. Mas é mega multicultural, tem muita culinária de vários lugares, justamente por isso, né? Árabes também, eu tive muitos chefes árabes. Então é bem assim. E, legal. E aí você foi para o Ciências Sem Fronteiras, ficou quanto tempo ao todo? 1 ano. 1 ano, show. Voltaria? Voltei. Oi? Voltaria pra lá? Com certeza, não pra morar, mas voltaria pra visitar, com certeza. Na verdade, eu voltei, né? Eu fui apresentar um congresso Não sabia. em 2018, então 3 anos depois. Aí eu submeti meu trabalho que eu estava fazendo aqui na faculdade já, né? E aí ele foi aprovado. O congresso é um congresso que é mundial e cada ano, né, vai fazendo num lugar. E certinho o ano que eu submeti foi Melbourne, exatamente. Uau. E aí eu fui aprovada e eles inclusive me deram uma premiação do Travel Award, que é quando o congresso meio que paga para te ter presente, né? Que eles julgam sua pesquisa tão relevante que eles bancam sua viagem e eles querem você lá. Aí eu voltei 3 anos depois para Austrália. Biomedicina, né? E você, gente, até eu chorei pra Rafa. Depois, se ela conseguir o cupom de desconto aí da clínica dela, gente, que ela tem, na verdade, ela tem um negócio, ela trabalha numa clínica, tem um negócio próprio, né? E ela atende na região do Rio. Você pode fazer esse jabá, Rafa. E aí vamos ver se a gente consegue um cupom aí pra vocês também, né? Aproveitar. Brindes, olha só. Então avisa, se você viu aqui no canal, né, esse vídeo e foi atrás da Rafa, fala pra ela, tá, gente? Deixa ela saber, por favor. Mas foi daqui, foi com a Jaque. Isso aí. E aí, se eu conseguir algum link, alguma coisa, eu coloco aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Pra vocês. Mas tá tudo Perfeito. certo. Bom, Rafa, e aí você voltou, e que momento que foi sua viagem pro Uluru? Não sei se falar, Uluru é o nome da pedra, né? Pro Outback. Uluru é o nome da pedra. Outback é o deserto, isso. Foi no meio do ano, acho que foi no meio do ano, foi. Porque lá a universidade, né, a gente tinha os breaks. Então a gente tinha o Spring Break, o Winter Break, e aí e tem as férias, né, do meio do ano, assim. O semestre é bem parecido com o daqui. Então tem o primeiro semestre, o segundo semestre. A única diferença é que dentro de um semestre você tem uma semana de break, que seria tipo para você estudar para as provas, ou logo depois das provas, depende um pouco da arrumação da grade horária de cada curso. Mas aí eu, como boa brasileira, usei meus breaks todos para viajar. Maravilhosa, claro. Quando tinha tempo, né? Aí a gente foi viajar, então foi no meio do ano. O seguinte, que foi no meio do segundo semestre, eu fui pra Tailândia. Mas aí esse anterior eu fui pro Outback. Aí a minha escolha do Outback. Tasmânia? O da Tasmânia eu fui com os meus. Foi. É verdade. Foram 3 breaks, então, e 3 viagens. Foram 3 breaks e 3 viagens. Então, na verdade, não. O Outback foi no... Quando você me conheceu, eu já tinha ido, né?
Já tinha, já. Porque eu lembro que você falava. Eu falei errado. Ai, meu Deus, que demais. Então foi no Spring Break, foi logo o primeiro, foi essa semana do meio do primeiro semestre. Aí as férias maiores eu usei pra ir pra Tailândia e meu último break eu fui pra Tasmânia, foi isso aí. Boa, boa. E aí, quanto tempo que foi essa viagem pro Outback? Foi uma semana, Uma semaninha. curtinho. Cansativo? Foi bastante, que a gente caminhava bastante, né? Então, o que eu fiz? Escolhi ir pra lá porque pra mim era um must-see, eu tinha que ir, não podia ir pra Austrália e não visitar o Outback, ainda mais nome do melhor restaurante que eu vi vindo. Nem existe lá, né? Parênteses. Não existe lá, nem pão australiano existe lá, nada disso existe, tudo mentira, tudo fake. É tudo uma ilusão que criaram sobre o país que nem eles sabem, né? A cadeia de restaurante Outback em si é americana, né? É Mas muito bem feito. Com todas as paisagens lá. Sempre que eu vou, eu fico olhando assim, os desenhos na parede. É muito legal. Enfim, e pra mim era algo que representava muito a Austrália, né? Tipo, não tinha como eu ir pra Austrália e não conhecer o deserto. Apesar de todos os australianos falarem que eu era louca de estar indo, que é tipo a gente ir pra Amazônia, mas tudo bem, eu não conheço a Amazônia hoje, mas também tá na minha lista, também quero conhecer. Uhum. Tem algum australiano que te marcou, assim, tipo, da galera? Você gostou? Como é que foi? Tem um, mas ele não era de Melbourne, ele era de Sydney. Eu conheci ele na viagem da Tailândia, ele tava lá, e a gente se fala até hoje, por sinal. Olha só que legal, então é uma amizade que ficou, né? Tinha um amigo, a gente chegou a viajar também pra Venus Bay com um amigo da Melissa, que é a amiga australiana, né? Mas ele estudava com ela, né? Ele era mais amigo dela, né? Mas assim, a gente tem amigos australianos e tem amigos, né? Muito mais amigos de fora também, né? Sim, porque lá é de todo mundo. Isso aí. Bom, então, show. Aí eu queria só que você contasse, né? Então, você já falou do porquê que você decidiu ir pra lá. E aí eu queria saber o que é esse deserto, né? Por que é tão, assim, tem esse, digamos, essa aura que a gente precisa visitar, que é uma coisa tão especial. Como é que é lá? Bom, é um deserto, muitas areias. Vários nadas, um plano que você anda de carro horas e horas e horas e horas e é a mesma paisagem. A gente até fazia vários joguinhos dentro da van, então eu viajei a gente fechou um grupo, né, como eu tava sozinha, eu sempre fechava, e eu gostava de viagem não só mais barata, porque cabia no orçamento, mas eu gosto dessa vibe meio mochilão, né. Então lá na Austrália tinham várias agências de turismo, tipo essas que você consegue comprar pacote hoje, só que normalmente esses pacotes você compra para resort ou para uma viagem mais chiquezinha. Lá tem várias dessa pegada de agência de viagem para mochilão. Eu também usei uma agência assim. É muito legal. E aí eu contratei uma dessa, né? Eu voei para Alice Springs, foi de onde eu parti. Eu peguei um voo dessas low cost, da Tiger Air, eu acho. Enfim, bem baratinho. Fui para Alice Springs, que é a maior cidade ali no meio do deserto, né? No Northern Territory, que é o território do norte. Tá mais próximo a Sydney. Tá bem no meio, na verdade, da Austrália. Tá bem no meio, né? Tipo, a Austrália é tipo uma meia bolinha assim. Sydney e Melbourne estão aqui no cantinho. Ela tá tipo aqui, no coração, no meio, bem no meio. Bem no meio. E aí pertence a Queensland, Alice Springs? Não, é o território do norte, Northern Territory. É outro estado. Não é Queensland nem... Nada a ver com Victoria, nada... Não. É um retângulozão bem ali do meio. Depois você bota o mapa aqui embaixo quando você entrar. Vai ver, é um retângulozão bem aqui do meio, assim. E Alice Springs está quase no meio desse retângulo. É a maior cidade dali, que tem aeroporto, então é bem fácil acesso. Peguei um voo para lá, bem baratinho. E ele partia dali, né? E aí a gente parte já do meio do deserto e eu fui eu fui descendo. Então eu desci até Adelaide, que é a cidade do litoral, bem abaixo. A gente fez esse percurso. Não vou saber agora quantos quilômetros, mas é bastante coisa. Coloco aqui depois nos comentários, fica tranquila. Perfeito. Mas assim, deve ser o quê? Uns 500 quilômetros ou mais. De 500 a 1000 quilômetros, por aí, algo entre essa faixa. E aí a gente cruzou, né? E aí a gente veio descendo no deserto. Então a gente foi conhecendo várias coisas ao longo, né? Não foi, tipo, específico pra o Uluru. Até porque o Uluru tá no meio do nada, ele é literalmente no meio do deserto. Então o acesso é basicamente de rodovia, né? Carro ou qualquer coisa assim. E aí encontrei um grupo de outros mochileiros malucos que também estavam fazendo a mesma coisa. E a gente desceu junto, então era um grupo de 10 a 12 pessoas, assim.
alguns viajando em casal, a maioria viajando sozinho, então foi um grupo bem legal, porque normalmente quando você tá mais casal, às vezes você fica mais fechado, né? E era muita gente viajando sozinho, então foi um grupo muito unido. Mas muita A gente gente fez nova, muita amizade. né? De vários lugares também, né? E o maneiro de tudo foi que, tipo, a gente chegou em Adelaide e a gente morava em Melbourne, né? E a distância de Adelaide de Melbourne é tipo o Rio São Paulo, mais ou menos, né? É bem próximo, mas nem tanto. E aí eu peguei outro voo de Adelaide e voltei para Melbourne, porque já no dia seguinte eu tinha minha faculdade de novo. E o pessoal que estava descendo, fazendo tipo um mochilão pela Austrália, continuou e pegou a Great Ocean Road, que liga Adelaide a Melbourne. E eles fizeram o tourzinho descendo bonitinho pela Ocean Road até Melbourne. Aí eu cheguei antes deles, claramente. Eles levaram aí uns 5 ou 7 dias para chegar em Melbourne. Em Adelaide, você pegou avião, você tinha aula. Eu fui de avião. E quando eles chegaram em Melbourne, todo mundo me ligou. Então a gente continuou saindo, sabe? Mesmo pós-viagem, assim. Ai, que foi bem legal. Muito legal. E quanto você acha que você investiu, assim, tipo, nessa viagem? Tem alguma ideia? Não vou lembrar com certeza, mas não foi muito caro, até porque eu não tinha muito dinheiro. Deve ter sido em torno de uns $500, por aí. Só a viagem, né? Sem o já estava incluso. O aéreo foi muito barato, acho que foi tipo $80 cada trecho, que eu peguei bem essas viagens low cost, assim. Sim. E na viagem em si, tipo, as grandes partes das refeições já estavam inclusas, porque a gente estava acampando, né? Deserto não tem muito onde ficar, então o guia levava, tipo, wrap, essas coisas pra gente comer, então já estava meio que incluso. Eram gastos mínimos, assim, de um mimo ou outro pra comprar, mas mesmo assim tinha pouca loja, porque você tá no meio do deserto. Passeios adicionais que você queria adquirir, eu não adquiri quase nenhum. O povo lá foi pular de skydiving, né, que é paraquedas. Legal. E aí, se o pessoal tá fazendo o passeio, você fica na van, você fica lá andando, né, enquanto... Você tem sempre uma base, né, então assim, a gente foi descendo, né, de van e aí, enfim, eu tava falando do deserto, né, que é tudo muito monótono, e a gente ficava trocando. Ficava o motorista e tinham 2 pessoas que podiam ficar na frente, bem na frente, o resto ficava todo mundo pra trás da van. Então a gente ficava alternando quem ficava na frente pro motorista claramente não ficar com sono, e a gente ficava brincando joguinhos de enfim, caçar alguma coisa, tipo, quem achar primeiro um canguru ou alguma coisa assim, pra gente se manter ali acordado e entretido ao longo, porque realmente a paisagem é bem monótona. E não tem conexão, não tem conexão alguma, né? Não, as cidades são, tipo, muito longe. Tanto que essa era uma preocupação muito grande do guia. E outro joguinho que a gente ficava brincando muito era um que, quando cruzava um carro no sentido oposto, a gente ficava acenando. E aí a gente tinha que contar quantos dedos a pessoa acenava de volta. Tipo, se ela não fizesse nada, não valia nenhum ponto. Se ela só fizesse assim com a cabeça, era 1. Se ela levantasse tipo, 3 dedinhos, eram 3 pontos. Ou se ela acenasse com uma mão, eram 5 pontos. Se ela acenasse com as 2, eram 10. E a gente ficava contando quem tinha mais pontos na viagem toda. Muito legal essa brincadeira. Vocês realmente estavam tendo o que fazer. Exatamente, porque quando a gente chegava na base, a gente sempre tinha o que fazer, que era normalmente muitas caminhadas para conhecer o local. Mas entre o deslocamento entre uma parte e outra, realmente eram várias horas ali de olhar. Várias nadas, né? E música, né? Mas aí quando eu perguntei da conexão, assim, internet zero, porque tá longe de tudo. O caminho, ou tinha internet, assim, tipo, nas bases, então, lá, apesar de ser acampamento meio raiz, assim, eles têm base de acampamento, a gente simplesmente não parava no meio da estrada e acampava assim, né, eles têm uns centros com infraestrutura, então esses centros tinham banheiros, a gente conseguia tomar banho, alguns, tipo, meio banheiro químicozinho, assim, mas tinha chuveiro, outros mais confortáveis. Você mas tinha estranho nesses banheiros? A gente sempre fica com medo de ir nesse No banheiro em si não, mas eu tenho histórias. Já chego nelas. Ótimo. Sempre tem infraestrutura de banheiro, assim, tipo, a gente não passou nenhum perrengue de não conseguir tomar banho ou nada disso, assim, porque a viagem já é toda bom. Foi com a agência de viagem, né? Então eles já sabiam aonde parar, e os deslocamentos já eram certos, tipo, a gente precisa sair daqui pra chegar aqui, porque a gente tem que acampar nesse ponto aqui. E aí eram, tipo, propriedades, assim, você entrava, normalmente era cercadinho, aí tinha a região do banheiro e tinha uma região onde você conseguia cozinhar, né, que tinha alguma coisa de gás, assim, para você ligar e fazer alguma coisa mais quente. Geladeira não tinha, mas enfim. O mínimo de cozinhar e tomar banho e ter, às vezes, um meio lugar para dormir tinha, tipo, não cama, né, mas tipo um lugar para você armar a sua barraquinha, que a gente não tava viajando em barraca, na verdade, era swags, que eram sacos de dormir. Só que é um saco de dormir mais grosso, com uma lona, assim, por fora. Aí você e aí a gente só dormia no swag. Não necessariamente, às vezes era ao relento, assim, tipo, gente, eu lembro muito e às vezes tinha uma Chapolin. tenda.
daquele abominável Homem das Neves que tinha o saco de dormir. Mas é deserto, né? Chove muito pouco, então não tem muito problema, assim. Inclusive foi maravilhoso, foi o melhor céu estrelado que eu já vi na minha vida, né? Você tá a milhões de quilômetros da cidade mais próxima, então é muito pouca influência de iluminação artificial, né? Então você consegue ver tudo muito legal. E a comida, a galera levou mais comidas prontas, né? Você falou de wraps e tal, era basicamente o wrap que a gente comia, e a gente ia mudando o que a gente recheava o wrap. Mas era tipo alface, cenoura e enlatado, tipo, não enlatado, mas como é? Esses tipo salame, presunto, essas coisas que não estragam muito, né? Embutidos, né? Legal. Isso, embutidos, essa é a palavra que eu queria falar. É basicamente isso que a gente sobreviveu uma semana comendo. Aí não precisava fogo, não precisava esquentar leite, né? Não precisava nada ali. Se bem que se quisesse dava, porque tinha fogão, mas vocês não perdiam tempo com isso, né? Não, até porque o problema não era nem tempo pra cozinhar, era tipo onde a gente ia guardar essas coisas pra cozinhar, entendeu? Porque normalmente os que a gente cozinha são mais perecíveis. E não tinha geladeira, a gente estava deslocando de um lugar para o outro, eram muitas horas num carro de algo não refrigerado por 7 dias, então assim, não ia aguentar. Alguém que tenha diabetes, que tenha que ter alguma coisa refrigerada, teria que levar alguma coisa térmica, né, para poder ficar. Talvez nem seja recomendado, né? Por conta de insulina, né? Talvez tem percursos mais curtos, né? Talvez pegar um de 3 dias em vez de um de 7, né? Aí então tem essa variação de tempo, né? Tem essa variação. Aí eles só vão fazer o percurso inteiro, porque se a gente saiu de uma cidade e chegou em outra, né? A gente não voltou pro mesmo ponto. Mas tem uns que saem de Alice Spring, desce e volta, aí é mais rápido, né? Você não cruza. E todos os caminhos passam por Uluru. Nesses Sim, que é o principal ponto que você tem pra ver no meio do deserto. Não tem como você ir no deserto e não ver só pra Uluru. Então a partir de 3 dias dá pra ir pra ver o Uluru. Ótimo. Dá sim. Eu só resolvi estender e conhecer outras cidades no caminho. Foi muito legal. Então aí, gente, eu tenho uma curiosidade de Alice Springs. Foi o primeiro lugar do mundo que eu vi um fuso horário de 30 minutos. Eu juro que eu nunca vi isso. E eu não tô mentindo, você pode pesquisar, vai aparecer. E aí eu saí de Melbourne, né? E ela era 30 minutos pra trás de Melbourne. Só que você sempre espera, tipo, 1 hora a mais ou 1 hora a menos, né? Tipo, 30 minutos não é o que você espera. E eu fiquei sem entender, assim, juro, acho que uns 15 minutos olhando pro meu celular pra hora e tentando entender. Tipo, eu falei, nossa, mas passou isso tudo de tempo, mas não faz sentido. E aí eu fiquei olhando, assim, até o momento em que eu resolvi entrar naquele clocks do iPhone que você tem, né? Você adiciona os horários. E aí eu vi que ela tava meia hora atrás. Eu falei, eu nunca vi um fuso horário de 30 minutos. Parece que você parou no tempo, assim, a hora não tá passando. Eu olhei agora. É muito estranho, mas a cidade é bonita, pequena, mas é um bom ponto de partida. E eu fui ainda quando tava tendo aquela Bloody Moon, que é a lua quando ela fica vermelhona, assim. Foi lindíssimo, porque eu subi pro... Gente, estão vendo todas essas imagens aqui, eles estão vendo, provavelmente. Tinha tipo um morrinho, assim, no meio da cidade que você conseguia subir, e aí um monte de gente tava ficando lá pra esperar escurecer e ver, e eu fui uma delas, óbvio. E ficou lindíssimo, assim, porque é no meio do deserto, né? E olha que Alice Springs é até uma cidadezinha grandinha, mas... né? Mas me conta perrengue, vai. Quais perrengues você enfrentou aí? Muitos, na verdade, porque, assim, as bases eram bem estabelecidas de banho e comida, então nisso a gente não passou perrengue. O grupo era todo muito unido. E já o roteiro foi muito bem seguido, inclusive ele adicionou uma cidade a mais no roteiro que eu adorei, por sinal, que é Coober Pedy. Recomendo muito quem consiga ir. É uma cidade já perto de Adelaide, que é de extração de opal, né? Que é uma das pedras, enfim, preciosas que eles têm lá, que eles usam mineração, muito. né? E aí a extração dessa pedra é feita com máquinas, né, que furam o solo e fazem esses buraquinhos redondinhos bem fundos, assim, para conseguir extrair, né? E é uma cidade que é toda esburacada, assim, tipo, tem mais de 5.000 buracos pela cidade, justamente porque todo mundo vai fazendo os buracos. Aí tem umas plaquinhas bem interessantes, depois se você quiser pesquisar e botar aqui, tem as plaquinhas que não ande de costas, não ande olhando pro celular e não corra, porque você pode cair dentro de um buraco, e o buraco é fundo, então não tem sinal de telefone dentro do buraco, então ninguém vai te resgatar.
Nossa, vamos ver. E aí, como todo mundo tem essas máquinas de escavação e você ainda está no finalzinho ali do deserto, é bem quente, eles fizeram toda a parte de moradia subterrânea também. Eles escavaram as próprias casas, então grande parte da cidade é subterrânea. E a gente dormiu num hostel subterrâneo, que é um buraco na pedra. Incrível. E realmente pra dentro é bem Tipo a cidade do Batman, né? Tipo uma coisa meio underground, literalmente underground. Só que essa não fazia parte do roteiro original, o guia que quis levar a gente pra conhecer e foi ótimo. E a gente chegou a dormir lá, mas essa foi já bem perto de Adelaide. Aí o que mais de perrengue, assim? Eu acho que eram mais as dificuldades diárias, assim, tipo, ele tinha muita preocupação com água. O guia, a Austrália inteira a gente toma água da torneira, né, porque é tudo limpo, então a gente não paga assim por água. Então nesses lugares de acampamento que a gente dormia, a gente conseguia encher as garrafas. Ele deu 3 garrafas de 1,5 litro para cada um, e a gente tinha que encher as 3, dava 4,5 litros, a gente tinha que tomar pelo menos aquela quantidade de água. E enquanto a gente estava caminhando ao longo do dia, cada dia a gente caminhava em uma média de 6 a 10 quilômetros. Ele ficava enchendo o nosso saco, ficava assim, você já tomou água? Deixa eu mostrar a garrafa. Aí ele pedia para ver a garrafa e ver quanto de água a gente já tinha tomado. Olha só, porque é o perigo, né? Exatamente, vocês não podem ter insolação e passar mal, porque a cidade mais perto tá tipo 400 quilômetros daqui, a gente não vai conseguir chegar. Emergências médicas, né? Tipo, a pessoa não tá legal, sei lá, não tá, né, gente? Aí a gente... Mas assim, não teve grandes perrengues, porque ele era muito preocupado com isso. Eu vou te dizer que essa viagem eu não passei muito perrengue, não. A viagem da costa que eu fiz com a Luísa no final do ano, eu passei bem mais perrengue. Bem mais perrengue, boa. Tem alguma curiosidade, assim, sei lá, porque tem um pessoal que mora ali perto também. Se bem que você falou que a cidade mais próxima tá longe também, mas... Pelo deserto não tem muita cidade mesmo, não. É mais as Alice Springs e, tipo, vilarejozinhos que a gente vai passando, mas não... Aborígenes, você viu muito aborígenes? Tem alguma coisa cultural forte que você sentiu ali? Então, a parte toda do deserto é bem parte deles de influência muito forte, né? Uma das primeiras perguntas que você fez era de chegar lá e como é que é o deserto, né? Então eu ia até falar isso e me perdi no meio do caminho. O deserto, ele é uma região, né, de grande influência e... Ele tem um apelo... Esqueci a palavra aí. Assim, meio que ancestral, meio que tem uma... Não, eu ia falar de religioso, né? Um apelo bem religioso pros aborígenes. E ele uma curiosidade até disso é que entre os colonizadores, né, ingleses que chegaram na Austrália, eles chegaram pela costa, obviamente, né? Entre eles conseguirem chegar na costa e chegar de fato no centro do deserto, onde grande parte dos aborígenes, né, estavam, eles levaram aí mais de 100 anos para conseguir fazer esse percurso. Então demorou um choque cultural muito grande entre, tipo, ela começar a ser colonizada e o povo, né, local conseguir ter esse choque com o colonizador. E eu fico imaginando como é que era isso, né? Tipo assim, o cara já tá ali há 100 anos falando essa terra é minha, e de repente ele descobre outra pessoa e a outra pessoa fala essa terra também é minha, e um não conheceu o outro. O cara pode falar assim, não tem vida além disso aqui, né? Ele pode achar que a terra só tinha ele, que nem a gente acha que a gente não tem alienígenas, né? Não sei se temos, tá, gente? Mas pro cara a terra era ele e ponto. Era o Outback, o deserto. E aí o deserto, assim, é a parte da vida mais difícil, né, em qualquer lugar do mundo. E, tipo assim, tanto que os animais mais perigosos da Austrália, que já são, tipo, quase todos os do mundo moram na Austrália, né, os mais perigosos da Austrália estão no deserto. A gente é muito corajosa. Né? Todo mundo faz a mesma pergunta. Vocês tiveram coragem? Sim! Os australianos vivem super de boas. Eu sempre falo que eles são tranquilaços, eles acabam acalmando a gente. Então, assim, tem esse apelo cultural muito grande dos aborígenes, principalmente sagrado, no Uluru, né? Lugar sagrado ali pra eles. Exatamente, principalmente no Uluru. O Uluru é o ponto mais sagrado deles, tanto que a visitação, né, tem toda essa parte. E o que você vê mais de aborígene, tipo, não é as tribos, né, ali, tipo, você tá andando em encontro, é meio tipo aqui, né, você vai nesses passeios e aí sempre tem uma apresentação cultural de uma dança específica, de um ritual específico que eles costumavam fazer, e vem o pessoal mesmo apresentar, mas é uma coisa mais de apresentação, né, que você compra para entender, do que de você ver, assim, o povo por ali. No habitat, né, no habitat deles natural. O que você vê mais é animais, né, isso você vê mesmo, tipo canguru, aqueles bem fortões do deserto que ficam todos bombadões, você vê. Vê, tipo, tá passando de carro, você vê eles, né, assim, pela janela.
A gente viu alguns cavalos selvagens, a gente viu koalas, mas o koala não fica muito no deserto, né? Mais chegando em Adelaide, que já tá mais perto do litoral, a gente viu. Então, assim, esses animais, assim, a gente consegue ver mesmo, assim, tipo, de natureza. Mas de gente, não. É mais a explicação cultural, né, desses locais. O canguru em si, você também... Pra mim, assim, eu ali de Melbourne, né, que foi onde a gente morou, a gente via mais ali no zoológico, né? Você viu mais cangurus ali? Teve algum momento da viagem que você falou, nossa, realmente aqui tem canguru realmente silvestre passando por todo canto? Eu vi mesmo não dentro da cidade, né? Claramente esses animais selvagens, quando você tem uma cidade grande, Melbourne tem aí 2 milhões de habitantes, se não me engano, eles vão tender a sair, né? Mas quando eu tinha um amigo, né, lá, que a gente foi até fazer uma cavalgada, era em Melbourne, só que numa parte mais rural de Melbourne. Você pegava um trem, andava meia hora para fora da cidade, e enquanto a gente estava fazendo nossa cavalgada, tipo, a 30 minutos do centrão grandão ali do CBD, a gente já viu o canguru, tipo, passando, sabe, assim. Então, mesmo dentro da cidade, você consegue ver, só não mesmo dentro do centro, né, do business center, que daí realmente não vai ter. Sim. Mas nos arredores bem próximos você já consegue ver, sim. Quando eu fui fazer um passeio ali por Melbourne também, para ver os pinguins, sim. A gente conseguiu ver koalas nas árvores também. Olha. Então, assim, a vida tá por ali, né, bem integrada, assim. Sim. E aí, fale, eu já me perdi em quantas coisas. Não, é sobre os bichinhos. Acho que a gente tá bem nesse momento de tópico mesmo. Como é que foi essa questão dos animais? Você pode contar do perrengue com o animal? Você teve curiosidade? Você falou que ia guardar isso, se você quiser, pode soltar. Então, perrengue com animal. A gente tava dormindo uma das primeiras paradas, assim, a gente não tinha chegado no Luru ainda, a gente estava no caminho para ele, a gente tinha acabado de sair de Alice Springs, e foi a primeira noite, a gente foi dormir, né, nesses centros que a gente parava assim à noite, e esse era um dos que não tinha cobertura para dormir, a gente dormiu literalmente a céu aberto. E a gente dormiu, assim, em uma disposição tipo de um círculo, assim, né? Todo mundo com seus saquinhos de dormir, com um centro ali entre a gente vazio, assim, todo mundo disposto um do lado do outro. E eu tenho pânico de cobra, né? Quem não tem? Que ser humano nessa face da terra? Mas eu tenho muito, de verdade. E aí eu lembro que logo que a gente foi pegar os saquinhos de dormir, o guia falou, não abre ainda, porque você quer dormir lá dentro dele porque ele tá quentinho e escurinho. O mesmo motivo pelo qual os outros bichos também vão querer entrar. Eu falei, ai, que ótimo, maravilhoso. Ai, meu Deus. Eu com barata já fico assim, se eu vejo uma barata, eu já fico sem a gente foi indo dormir, né? E aí eu lembro que tinha um escocês, o Peter, que ele deitou do meu lado, assim, tipo, no saco de dormir do lado, e eu fiquei, pelo amor de Deus, fica conversando comigo, porque eu preciso esquecer desse negócio. Aí, enfim, consegui dormir. Aí estávamos lá dormindo, o céu lindíssimo, muito, muito, muito estrelado, muita estrela. E aí eu comecei a ouvir uns uivos. Só que, sabe quando você tá, tipo, meio dormindo e você ouve um barulho e você incorpora esse barulho no seu sonho? Você não Você começa a ficar delirando ali, né? Aí eu comecei a sonhar com uns negócios meio assim de lobo, sei lá, eu não tava entendendo o porquê, mas enfim, tava, e esse uivo foi ficando cada vez mais perto, até que chegou um ponto que eu acordei. E aí, quando eu acordei, eu me deparei com o Dingo, que é o cão selvagem australiano, né? Ele é caramelozinho. Ele tava chegando, tipo, eu tava nessa ponta daqui e ele tava chegando pelo outro lado, pelo extremo oposto do nosso círculozinho que a gente tava dormindo. Você foi o que acordou? Tinha um outro garoto que acordou também, exatamente o do outro lado. E aí tava eu e ele acordado e a gente ficou se olhando com uma cara assim. E aí ele veio, aí ele parou, cheirou o pé desse garoto, entrou pelo meio do círculo, olhou pra todo mundo assim, deitado, aí cheirou assim os 2 pezinhos assim, passou meio reto, aí ali pra frente ele uivou de novo, depois ele foi embora. Tipo, ele não fez nada, ele só parou e foi embora. Mas ele estava claramente dentro do território dele, dormindo a céu aberto. Eu com medo da cobra, de repente já tinha esquecido da cobra. E a gente foi acordado por um dingo. Meu Deus, o dingo pra quem não conhece, né, ele é um cão que ele é selvagem, né? Então, assim, eu lembro que quando altamente territorialista, altamente perigoso. Quando a gente foi pra Fraser Island, eu lembro que a gente fez um treinamento, você também fez, né? Porque lá tinha muito. E assim, não podia correr, não podia ficar de costas pra ele, não é? Tem todo um cuidado, porque ele pode avançar. E ele é selvagem. Então, nossa, caramba. Que susto, hein, Rafa?
Acho que foi o maior susto, assim, mas foi tranquilo, ele só chorou, viu quem estava ali no território Mas dele. no meio da noite eu ia estar. Foi. E quem disse que eu conseguia dormir de novo? Não consegue, né? Ficou ali adrenalina mil. E aí eu acordei no dia seguinte com esse garoto contando a história e ninguém tava acreditando nele. E aí eu cheguei assim, ela viu também, ela. Um fantasma, né? Eu falei, foi, gente, é verdade essa história. Sensacional, Rafa. Que bom que você tá aqui Foi pra bem contar. legal. Foi bem legal. Mas os australianos são muito assim, né? Eles são tipo, tá no território dele, vai estar todo mundo dormindo, ele tá bem alimentado, então não vai ter risco, não tem problema, a gente pode fazer. Eles são muito de boas, assim, nesse ponto, né? Tipo, não tem Sim. problema, então a gente faz. Nossa, sensacional. Show, Rafa. Então, conta pra gente aí um pouco do Uru, né? Um pouco mais aí, aprofundadamente. A gente quer conhecer. Bom, então, aí dos 7 dias de viagem mesmo, no Uluru em si, a gente ficou um dia e a metade do dia seguinte, assim, tipo um dia e meio, né? Então a gente chegou, aí a gente fez a visitação do centro ali, que tem um centro de visitação para turista, né? Explicar a história. E aí a gente partiu para uma trilha de 10 quilômetros rodeando ele. Ele tem 8 quilômetros de extensão, assim, né? Para você circundar. Debaixo de sol. Grande, né? Não, parece que a câmera ali perto nem. A câmera nem dá conta do tamanho, né? Porque é gigante. Né? Não, é muito grande. Ele é tipo um monolito, né? Tipo, só sobrou ele. Aí a gente eu fiquei pelo menos, né? Gosto muito da parte geológica, perguntando formação, porque você olha para um lado, você olha para o outro, você não vê outras pedras. Muito próximozinho, assim, mais ou menos para frente, tem o Kings Creek, que a gente também fez uma trilha lá no dia seguinte, mas, assim, não tão grande quanto o Uluru. Basicamente parece que só sobrou ele, é tipo um. E aí, eles acreditam que ali, na verdade, foi erosão, né? Ele é uma pedra de arenito que sofre erosão muito fácil. E por algum motivo ele foi preservado e todo o resto sofreu um processo de erosão muito grande que não existe mais, né? Virou o deserto em si. Não, faz esse significado meio, né, místico, né? Sim, faz pela formação dele e também porque é uma grande fonte de água, né? Você está no meio do deserto, ele tem várias reentrâncias, assim, você conseguindo circundar ele, você consegue ver bem que ele tem umas pontas bem arredondadas assim e vários tipo canyonzinhos para dentro dele, e isso consegue acumular água da pouca chuva que tem e de lençol freático que tem por baixo, né? Então é uma fonte de água tanto para os bichos, né, quanto para os aborígenes que moravam ali. E eu acho que parte da grande parte sagrada vem disso, né? Tipo, eles ali tem várias inscrições, tem uma parte do início que a gente vai e tem vários desenhos assim na pedra, tipo pintura rupestre, né? Dos povos antigos que habitavam mesmo, e eles tinham aquilo como santuário, como casa deles. E era uma grande fonte de água. Você está no meio do deserto, os animais vinham para beber ali também. E eu acho que dessa parte, acho que da necessidade da água, né, eles acabaram se estabelecendo ali, e dali veio toda a parte mística em si, né, de por que ele sobrou. Isso são as nossas dúvidas, mas do porquê que isso também é tão significativo para eles, né. O guia também fala, enfim, a questão, né, do subir. A época que eu fui podia subir, que era 2015, a gente não subiu, o guia falou que não ia, porque desde essa época já tinha problemas com mortes, tá? Ele não é muito alto, são 350 metros, eu acho, só que ele é muito íngreme, incrivelmente íngreme, e o solo é arenito, né? A areia, aquela areiazinha que fica por baixo do tênis, que você escorrega fácil, e muito íngreme, então tem risco de queda, tem risco de fraturas em si, né? Tipo de virar o pé e essas coisas, e é muito quente. Então você está subindo 300 metros uma pirambeira acima num solo de 35 graus, com uma sensação térmica de uns 40 e poucos. E tem risco de parada cardíaca, enfim. Aí nesse ponto eles não recomendavam mesmo, a gente nem subiu, a gente só fez o circundar mesmo, né, para ver ele por todos os lados e andar em volta. Hoje eu já vi, até dei uma leve pesquisada, né? Antes, a partir de 2019 foi proibida, né, a subida, e tem toda uma questão, não é nem só de segurança em si, por conta do que o povo acredita, né, os nativos da área. Porque eles, para ter essa transição, né, de criança, adolescente para ser considerado adulto, eles têm uma série de provas que eles precisam fazer, né, para a tribo. E aí eles precisam, enfim, mostrar que eles sabem caçar, e tem todo um ritual disso. E a última fase é justamente subir o Uluru descalço, sem água,
e subir, chegar lá em cima e descer. Então eles meio que se provam que eles estão, né, maduros o suficiente e são integrados à tribo como adultos. Então Nossa, o fato de um turista... então o fato de um turista estar ali a passeio, subir com ajuda de corda, com água, com calçados, tirar fotos, sem nenhum significado para ele, só pelo fato de subir e descer depois, isso para eles tomam como uma ofensa, né? Que eles têm todo um ritual, né, do território deles, de uma então coisa eles conseguiram um valor simbólico, né, grande para eles. Exatamente. Aí eles conseguiram proibir a subida, mas quando eu fui era permitido, só que eu não subi. E aí a gente circundou, foi um dia inteiro de caminhada ao redor, muita água, é bem bonito, assim. E a questão mais, assim, aí a gente caminhou e depois de caminhar tudo, já estava quase no finalzinho da tarde, a gente viu o pôr do sol, né? E a questão também, outra parte mística, é que pela composição dele, ser de feldespato principalmente, conforme os raios solares vão incidindo, depende da angulação do sol, ela vai mudando de cor, né? Então ela é tipo um amarronzado meio alaranjado durante o dia, e conforme o sol vai descendo e vai se pondo, ela vai ficando cada vez mais vermelha, né? Então esse alaranjado vai ficando cada vez mais forte até o ponto que chega para um vermelho e o sol se põe bem atrás dela, é muito bonito. E aí a gente ficou para ver o pôr do sol, né? Que é lindíssimo, e eu já queria ver porque eu sabia que mudava de cor e tal. E aí a gente foi para acampamento e no dia seguinte a gente acordou 4h30 da manhã para ir ver o amanhecer do sol. Aí a gente viu o pôr do sol e o amanhecer. Então a gente saiu, aí umas 5 e pouquinho a gente chegou e a gente viu toda a parte do amanhecer, que eu vou te dizer que eu tinha lido muito sobre o pôr do sol, mas eu achei o amanhecer muito mais bonito. Não que o pôr do sol não fosse, mas o amanhecer foi mágico, porque ela surge... Tipo, você vê os raios solares meio que surgindo assim por trás da montanha, então parece uma coisa meio divina, assim, ó. Nossa! Daí vai tomando até o ponto que o sol de cada sol. Tem meme, né? Arrepiei. Cara, fiquei arrepiada, sensacional. É muito bonito. E aí você entende porque que tem toda a magia, né? E porque que é tão sagrado pros povos locais ali. Imagina, você está no meio do deserto, fonte de água e de alimento difícil. De repente, ali tem uma fonte de água, só sobrou aquela pedra. Ela muda de cor, com o sol. É um oásis que eles têm. Os animais vêm até ali para beber água. Então, assim, é um ponto mesmo muito fora da curva do deserto. Deve ter uma porta pro céu de lá. Tem como fazer skydiving, que é o salto de paraquedas por cima do Uluru. Né, tipo, você salta e você vem descendo. Algumas pessoas do meu grupo fizeram, eu não fiz. Isso quando era permitido, será? Ou será que eles têm alguma estrutura que dá pra subir até o alto? Desce em cima da pedra, né? Tipo, você sobe com o avião e aí você vai descendo de paraquedas na região, né? Entendi. E você não vai pousar na pedra. É paraquedas, né? Nossa, eu pensei que era tipo bungee jump, mas não, é paraquedas. Não, paraquedas. Entendi. Aí você pode fazer por cima, o pessoal que fez gostou bastante, eu não fiz. Eu não era tão radical na série. Hoje eu tô mais medrosa, pra ser sincera, agora, de pular de coisas, mas... E foi muito mágico. E aí depois a gente fez a trilha nessa cadeiazinha de meia montanhazinha, tipo como se fosse uma continuaçãozinha do Uluru. Não é grudado, é uns canyons mais verticaisinhos assim, que também é bem bonito. E aí a gente saiu dali e continuamos nossa vida rumo ao litoral. E aí foi aí sim que a gente passou por vários vilarejozinhos e no final passamos em Coburpiri, que é essa cidade subterrânea, e chegamos finalmente a Adelaide, que é a cidade, né, da costa, que era o nosso destino final. E aí Adelaide eu mergulhei com golfinhos. Ai, que tudo! Era em Adelaide, então vocês devem ver aí as fotos de Adelaide com os golfinhos. São golfinhos selvagens, né? Não é nada parecido com Cancún, que é golfinhos criados em cativeiros, ali são selvagens, é um barco que vai na Bahia mesmo. E aí você tem a chance de ver eles ou não, normalmente eles vêm. E aí você fica fazendo tipo snorkelzinho assim na região, ou umas pranchinhas amarradas no barco, vai te puxando assim, e aí o
o grupo de golfinhos vem, né? E aí eles são bem curiosos, eles acabam chegando bem perto. Teve um que pulou por cima de um cara, assim, foi bem legal. Nossa. E na verdade o que eu queria mesmo fazer um mergulho com tubarão branco, que também tem em Adelaide. Aí você vai na jaulinha. Só que a época que eu fui, a moça não me recomendou, porque ela falou que a probabilidade de eu ver o tubarão em si era muito baixa, já que as águas estariam mais frias e eles não chegariam tanto a esse ponto. Então eu tinha risco só de pagar o passeio e não chegar a ver tubarão nenhum. Então eu acabei trocando pelos golfinhos. Muito melhor, que você se divertiu, né? Foi muito legal. Muito mais. Muito legal. Muito bom. Eu vi tem umas fotos também muito lindas, assim, parece uma calopsita rosa, uns animais assim. Tem. Bebê. Essa é uma ave natural deles, né? Ela tem essa coloração meio roseada mesmo. Aí o canguru, chegando em Coober Pedy, né, que é essa cidade subterrânea, eles têm um centro, eles têm vários centros de tipo santuário de animais, né, ao longo da Austrália. E lá eles infelizmente sofrem com um problema muito grave, né, que são as queimadas, os grandes bushfires, que são sempre muito potencializados por conta do eucalipto, né, então o eucalipto é a árvore nativa de lá. Eles têm o óleo, né, a árvore em si tem o óleo, que é o óleo que a gente usa em sauna, essas coisas, né, de essência, e por ser um óleo ele queima muito fácil, né. Então, quando começa a ter incêndio, é natural a parte da queimada, né? Não necessariamente é criminoso. Eles têm a fase de quando fica muito quente, né? De fato, queima. Porque fica tudo muito seco no meio do deserto, fica muito quente e chega a pegar fogo. Só que isso propaga muito rápido, porque as árvores têm esse óleo dentro delas, né? Então ficam... Tá me ouvindo? Deu uma travada em você, mas tô te ouvindo. As árvores têm um óleo dentro dela, né? E aí fica aqueles fogos homéricos, né? Tipo, não é só o incêndio da árvore em si, né? Tipo, ele é muito potencializado. E aí muitos animais acabam sendo atingidos com esses incêndios, né? Os koalas, tadinhos, são os primeiros, porque eles vivem em cima das árvores de eucalipto e eles têm um metabolismo muito lento, então para eles fugirem é sempre muito difícil. Os cangurus até conseguem bem mais, e em Coober Pedy tinha um santuário desses de resgate de animais. E aí tinham diversos canguruzinhos pequenos que as mães infelizmente tinham morrido, né, no incêndio, e eles pegam os filhotinhos para cuidar, reabilitar e soltar. E aí normalmente eles estão com as patinhas enfaixadas porque estão queimadas, e eles tomam conta mesmo, né? Então aí eles, como o canguru é um marsupial, né, fica dentro da bolsa, eles pegam um saquinho, tipo esse saco de pano de sinal, né, que a gente compra assim. Aí eles fazem tipo uma bolsinha com um saquinho, eles entram dentro assim, eles mesmo pulam dentro. E aí você podia pegar no colo, dar mamadeira, enfim. Ai, gente, muito fofinho. E aí a gente cuidava, eles são muito fofos. Mas aqui é por conta disso, né? Era de resgate de mães que, enfim, ficaram pelo incêndio. Você viu camelo, avestruz, emo? A gente chegou, não, de natureza assim não. O camelo que a gente chegou tinha um lugar, mas também não era de natureza, era logo em Alice Springs, quando a gente chegou, e foi partir do centro que a gente estava, e tinha tipo um passeiozinho de camelo, que na verdade era nada mais do que uma voltinha ali numa arena. Tem até uma foto que eu acho que é engraçada, que é a menina que foi comigo, né, que você vai de 2 em 2, e a gente estava viajando a maioria sozinho, né, então a gente foi juntando duplas e indo. Aí a menina que estava na frente era uma alemã, e na hora que ele vai levantar, ele levanta a parte de trás primeiro, né, e ela meio que tombou assim pra frente, ela tá fazendo uma cara meio... Susto, né? Mas a gente viu mais assim, né? Não de animal selvagem em si. Selvagem mesmo, mais os cangurus que a gente viu do deserto, que são bem grandes. Imagino. E qual foi o ponto alto, assim, da viagem toda pra você? Olha, não sei, ela foi muito agradável, tanto pro grupo foi muito agradável, né? Então viagem tem muito disso, às vezes você vai pra um lugar incrível, o grupo não ajuda muito, então você fica meio assim. Mas eu acho que tiveram alguns, e eu meio que já falei, acho que de todos. Eu acho que ver a parte da Bloody Moon, que é a lua de sangue lá de Alice Springs, do alto do monte ali, foi muito legal. A parte do deserto que a gente dormiu ali, que foi depois acordada pelo Digo, a parte do Digo agora adoro contar também, mas tanto de contato com a natureza e com simplistas eles são, né? Tipo, os animais habitam aqui, a gente tá no território deles e é isso aí, eles vão vir, mas tá tudo bem, eles vão cheirar
vida que segue. Mas do céu, cara, o céu pra mim foi a melhor parte. Inclusive, eu estava viajando esse final de semana agora do carnaval pra Tiradentes e o meu namorado olhou pra cima e falou: nossa, olha o céu, muito mais estrelado, quantas estrelas. Eu olhei, eu vi tipo meia dúzia de estrelas. Eu falei: acho que ele não sabe o que é um céu estrelado de verdade. Aí eu pensei logo na Austrália. Não, tem que levar ele pra lá. Eu lembro de ter visto um céu lindo em Byron Bay. Byron, nossa, eu olhava, até perdi meu óculos aquele dia, mas eu tava felizona. E eu acho que na Nova Zelândia o céu também é espetacular. Mas ali no deserto não deve ter pra ninguém, assim. Tô muito curiosa pra ir. Tem fonte de iluminação artificial, né? Tipo, até os acampamentos em si não tem muita fonte de iluminação artificial. A gente mais usa lanterna de celular. Eles recomendavam levar aquelas lanterninhas de cabeça que eu levei. Então não tem muita fonte mesmo de luz artificial. Então parece que as estrelas, sei lá, ficam um holofote em cima de você, assim, exatamente. Demais. Foi muito incrível. Eu acho que o ponto mais alto de tudo pra mim foi o céu, principalmente dessa noite, que tava muito aberta. Foi muito bonito. Da noite do Dingo. Foi, depois a gente foi. Assim, a natureza. Tava tão aberto que até o Dingo quis ir lá ver. Demais, muito bom. Mas assim, e aí ir pra Cobar Pedy foi muito legal. Eu tava até vendo um programa desse na Netflix de pessoas que alugam Airbnb, né, para negócio assim, então tipo compram propriedades e fazem para Airbnb. Eles estavam avaliando, meio reality showzinho assim, enfim. Aí tinha uma temporada lá da Austrália, eles passavam por vários lugares e aí a chamada de uma dos episódios era um Airbnb em Cobar Pedy. E aí ele tava falando quão diferente era a cidade subterrânea, como é que era dormir no subterrâneo e tudo muito diferente. Eu tava assim, eu não sei se eu já que legal! Depois passa pra gente o nome desse show aí, dessa série. Pra quem tiver interesse, eu já tô a fim de assistir. Posso pesquisar. Eu amo. Nossa, Cobar Pedy foi muito legal, assim, tipo, não que a cidade seja bonita, é uma cidade mais, entre aspas, de mineração mesmo, então é uma cidade voltada para extração de minério da terra, né? Mas a experiência toda de dormir no subterrâneo e as plaquinhas são muito engraçadas, dá vontade de rir, você não leva a sério, assim, mas aí depois você olha a quantidade de buracos, você leva a sério. E leva a sério. Fala, não é simplesmente, né, por colocar, não é só pra ser engraçado, né? Não, com certeza não. E chegar em Adelaide já é uma cidade bem grande, né? E já era o final da viagem, a gente já não aguentava mais comer wrap com alface e salame. Então, comer no restaurante foi muito bom. E a parte dos golfinhos foi também bem legal. Eu continuo até hoje querendo ter ido com os tubarões, mas assim, o fato de serem selvagens, sabe? Porque assim, acho que mergulhar num aquário qualquer um pode fazer, mas a Austrália tem muito essa pegada do natureza, sabe? Tipo, até os zoológicos, assim, não são exatamente zoológicos, né? São mais santuários de resgate, reabilitação animal. Eles só abrem para visitação, você pega, vê e tal. Eles têm muito essa pegada do natural, do faça você mesmo, do tá aí, sabe? Tipo, os animais estão aí, então não irrita eles. Aí não dessa viagem, mas assim, da outra que a gente fez, da outra costa. Tipo, teve uma praia que tinha infestação daquelas águas vivas, sabe? Aquelas do Nemo. Box jellyfish, aquelas enormes. Sim. E tava na época delas. E aí tudo que tem, tipo, é proibido cair no mar. Não, só tem uma plaquinha assim, tipo, não recomendamos você cair, ou se vai cair no mar, use uma roupa apropriada. E se por algum acaso você for, né, alguma água viva encostar e tiver alguma queimadura, tinha uns chafariz, que em São Paulo não tem, aqui no Rio, uma época teve na praia, que você apertava um botão e espirrava uma aguinha na praia pra enfim, diminuir calor e tal. Eles tinham isso com vinagre pra diminuir a sensação de queimadura na pele, né? Eles são todos muito de boas. É tipo assim, tá em época de ter água viva, sabe? Então, se você quiser cair, cai comigo. Agora se deu tudo errado, toma aqui um vinagre, sabe? Adorei. E é muito isso, que se os caras começarem, não sei se você tá me enxergando, tá me vendo? Se você, Tô. Você deu uma, agora voltou, deu uma congelada, mas acho que é natural. Se os caras começarem a parar pra não viver, porque tem bichos, eles têm bichos em vários lugares, né? Então, eles meio que se habituaram a conviver com isso mesmo, né? Então você não faz nada. Exatamente. Diga. Não, eu só ia falar, isso foi de outra viagem também, mas quando eu fui pular de bungee jumping lá em Cairns, que é na costa, no litoral bem norte, né? Eu fui pular de bungee jumping, aí é uma região de mata, assim, né?
E tinha uma cobra. E eu surtei, porque eu tenho pânico de cobras. E eu saí correndo igual uma criancinha, grita de barata. Eu tava assim, cobra, 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 cobra. Eu saí correndo igual um maluco. E aí tinha uma menina lendo um livro num banco. A cobra tava por baixo do banco, assim. Eu lembro até hoje, juro, por Deus. Ela lendo o livro estava. Ela olhou meu escândalo, fez bem assim. Aí viu a cobra pelo pé dela. Ela subiu o pezinho pro banco, fez assim, assim. E continuou lendo o livro perfeitamente com os pés assim. Não. E eu assim... Australiana, raiz. Muito, muito. Eles são muito de boas nesse ponto. E era tipo uma cobra normal? Uma cobra assim pequena ou era uma cobra... Não era venenosa pela calma dela, mas assim... Não queria continuar sentada lendo o livro, pior não ia nunca. Eu não ia ter tinha desconcentrado ela. Mas eles são muito Eu vi uma foto de urso panda também. Você viu algum? Ou foi em algum santuário que você foi, que tinha? Eu acho que foi zoológico, foi em Adelaide eles têm. E aí tinha uma conservação de panda, que nem é nativo dali, né? Mas eles estavam fazendo. Não, bacana. Show. E aí, você tem alguma dica aí para quem tá querendo ir para o deserto da Austrália, para o Outback, né? O que você Eu acho que só vai, recomendo. Só vai. A dica master é essa. Vai preparado, assim, não para passar perrengue, mas preparado, porque você vai estar numa região adversa, né? Então, faz um kitzinho meio sobrevivência, assim, de várias garrafas de água. Eu levava sempre o meu canivete comigo. Saco de dormir para temperatura adequada. Eu comprei o meu logo em Alice Springs, eu não tinha um. Quando eu cheguei em Alice Springs, eu vi no briefing, né, que dão pra gente. E aí eu tinha que comprar um saco de dormir. Eu falei, onde eu vou comprar um saco de dormir agora? E saí correndo. Aí fui na... qual o nome daquelas lojas de tipo de departamento bem grandes e baratas? Tinha uma lá em Melbourne, no centro. Target, isso, ela mesma. Aí eu fui na Target, aí tinha um saco de dormir, eu falei, graças a Deus. Aí comprei é o meu fiel escudeiro até hoje, eu posso ir pra qualquer lugar do universo, eu levo ele. Tipo, eu viajei pra Europa, eu sabia que eu ia ficar em hotel, hostel, eu levei meu saco de dormir e me fez não passar perrengue, porque teve uma noite lá que tava muito frio, então eu sempre levo ele. Ele é de lá, meu bebezinho, então um bom saco de dormir. Meu canivetezinho, eu acho muito válido. Power bank para carregar celular. Tá aqui nas estações tem para carregar, mas às vezes durante o dia você fica muito tempo fora, né? Então pode acontecer de descarregar. E espírito de aventureiro, porque é isso aí. Te ama, né? É a melhor parte. Eu adoro. É meus tipos de viagem, assim, né? Tipo assim, eu conto isso pro meu pai quase surta, que ele gosta de viajar melhor tipo resort, né? Não, ele gosta, é outro estilo de viagem, ele gosta de viajar assim, hotel 5 estrelas. Pra relaxar, né? Comida. Eu gosto de viajar pra passar perrengue. Então, se você é do meu time de que gosta de viajar pra passar perrengue, é muito bom. Muito bom. O contato com a natureza é muito, muito primitivo, assim, sabe? Tipo, apesar de ser um país desenvolvido, ele ainda preservou muito essa coisa de contato, porque às vezes eu fico comparando, assim, com os Estados Unidos, né? Não que eu tenha viajado tanto, assim, para essa parte mais natural dos Estados Unidos, mas lá eles são muito preocupados com o seu bem-estar. Então, se é algo que minimamente pode te colocar em risco, eles não vão deixar. Então, eles jamais deixariam você dormir a céu aberto num lugar que um dingo podia passar, sabe? Vocês jamais deixariam... sei lá, dormir numa... Enfim, qualquer coisa que minimamente te oferecesse um risco, assim. O passeio 4x4, por exemplo, na Fraser Islands, que também é outro lugar. A gente podia dirigir o carro. Eu acho que eu nunca fiz um passeio em que a gente mesmo pudesse dirigir o carro. Normalmente o guia dirige. O guia tava ali sentado no carona, sabe? Então, a Austrália é muito isso de botar a mão na massa e faça você mesmo. E tem algum risco? Tem. A gente vai te dizer qual é. Provavelmente numa plaquinha. Se você ignorar a plaquinha, não ser o que quis ignorar. Mas, tipo, tem a opção de fazer. Então, acho que essa parte do contato com a natureza é muito legal, que eu acho que você não acha em qualquer país, assim, sabe? De poder fazer as coisas. Tipo, não é que não tenha risco, tem. Mas tá com risco. Cuidados, tá aqui como a gente se protege. Exatamente. E pode ir, vai nascer, sabe? É isso. E eu acho que essa parte é muito legal. Eu gosto muito mais dessa coisa de natureza, assim, eu fiquei louca lá, né? Não só pelas paisagens, mas por essa coisa, sabe? De ser bem
quase um Largados e Pelados, só que a gente não tava pelado. Muito bom, Largados e Pelados. E ali no Uluru mesmo, acho que teve algumas pessoas que tentaram, né, também escalar, que teve algumas mortes também, não sei se você já... Tem vários casos. Então tem isso, né, dá, mas se cuida, faz com, né, com parcimônia, com controle. Tinha até uma plaquinha logo na subida, quando eu fui, eu lembro, que tava exatamente isso, cuidado, risco de morte. Mas tinha uma corda pra você subir, então... Tipo, se você quiser. Seu critério, Exatamente. Ai, muito bom, Rafa. Brigadão. Acho que a gente chegou ao fim aí do nosso vídeo sobre o Uluru, sobre o Outback, né, Austrália, né? Foi muito legal. Você está super convidada para outros temas também que eu devo fazer. Pode deixar. Tem todo meu mochilão da costa leste, que foi de Cairns até Sydney. Boa. E acho que é mais esse, né? Até na Tasmânia que eu fui. Tem a Tasmânia, Tailândia, também devo fazer vídeos a respeito disso, mas eu amo esse formato assim de bate-papo, que é coisa, o que eu falo muito aqui é que a gente vai contar a real, né? O que acontece mesmo, né? Não vamos romantizar nada, vamos falar realmente o que a gente passou e tudo. Teve muita coisa boa, teve momentos mais, né, adversos, mas faz parte, acho que a gente tem que mesmo. Eu esqueci de falar, tem até uma de geladeira que eu tenho, lá no deserto só tem um perrengue muito grande, que é mosca. A quantidade de mosca é absurda, e realmente é absurda num nível que eu nunca vi tanta mosca na vida, te juro. E aí tem até um imãzinho de geladeira que eu comprei, que é assim, uma pedra, que é o Uluru, né? Uma ferrovia, que tem uma ferrovia que corta ali pelo deserto, alguma coisa, e 5 milhões de moscas. É muito isso. Muito importante essa observação. Nesse reality show que eu falei, que mostra o negócio de Cobra Piri, dá pra ver todas as horas as pessoas fazendo assim, porque é mosca o tempo inteiro, é muita mosca, muita mosca de verdade. Você leva repelente também? Tipo, você pode, mas a mosca não vai adiantar pro repelente, e ela fica posando em você porque ela quer o suor, sabe? Então assim, ai, você vai gente, né? E às vezes você tá falando e bate na sua boca, assim, é muita mosca de verdade, juro. Caramba! E aí os asiáticos, né, que são muito engraçados, eles andavam com aqueles capacetes, parecia de apicultor, sabe? Que é um negócio branco assim, é meio... Ei, jura? Eles andavam com aquilo pras moscas. Eu me recusei a andar com aquilo, mas é muita mosca. Chega um ponto que você não aguenta mais, você só anda assim, ó. Parece um limpador de para-brisa. Você fica o tempo inteiro assim, o tempo inteiro assim. É muito. Então, boa, quem tem pavor de mosca já se prepara que vai ter que enfrentar as danadas. Né? Nossa, é mosca, vocês não têm ideia no nível de mosca que eu tô falando, que tipo assim, eu lido com cavalo, né, eu monto. Então, assim, claramente ambiente mais, né, de animal, enfim, sempre tem muita mosca, né, assim, quem tá acostumado com gado, equinos em geral, sabe que é um ambiente com mais mosca, mas não chega nem aos pés da quantidade de mosca que ela é ao ponto de bater na sua boca ou entrar pelo nariz, sabe, nossa, assim, é muita mosca. Não, isso é dormindo, mas isso mais de dia, né, à noite tranquilo, né? É de dia, à noite fica mais tranquilo. Menos mal. Mas muita mosca. Bom perrengue lembrado aí, bem lembrado. E aí, Rafa, vamos lá. Então, galera, por favor, se inscreva aí no canal, dá o seu like, comenta se você tem alguma dúvida, né? Eu vou acionar a Rafa para ajudar a gente para responder, tá bom? Se você tá afim de ir pro Outback, né? De passar por essa experiência incrível. Se você, como eu, ficou com essa vontade, fiquei com muita vontade, foi um dos passeios que eu não fiz, mas que eu com certeza voltaria e faria. Né, eu sou super aventureira também, acho que, né, a gente tem uma vida só e é uma das 10 maravilhas tá entre as 10 maravilhas do mundo, né, o Outback. Acho que deve estar na lista aí do tipo que você tem que fazer na sua vida. Então, só vai e pega essas dicas aí, essas histórias e se inspira aí bastante. Também vou deixar os contatos da Rafa aí, se vocês quiserem, né, conhecê-la mais, e, enfim, também se estiverem aí na região do Rio. Não sei que região você atende, Rafa, né? Mas fica à vontade aí, você contar um pouquinho aí como é que tá aí os seus serviços. Então, eu sou biomédica esteta, né? Na época que eu fui, eu estava atuando em laboratório, tanto que eu fui pelo Ciências Sem Fronteiras, aí saí da parte acadêmica, entrei para a parte de estética, tanto que estou no meu lindo consultório nesse momento, que foi a hora do dia que a gente conseguiu. Eu atendo mais na zona oeste do Rio, que é a região de Barra, Recreio, meu consultório particular é na Barra. Aqui agora eu estou no Recreio, mas eu faço atendimento a domicílio em qualquer região do Rio, dependendo do procedimento, alguns não dá, né, mas outros dá para fazer a domicílio. Então, se quiser, entra em contato comigo, se quiser vir para o Rio, curtir o calor de 150 graus na sombra que está fazendo aqui.
e ainda saí mais bonita. Ai, sim, eu já estive com a Rafa lá na Olimpíada, né, Rafa, pra casa dela. Foi, você veio fazer a Olimpíada. Tô com muita saudade, quero voltar, o Rio é um lugar incrível. Pode ver. Amei. E... Amanhã tem um amigo meu da Bahia chegando. Ai, que demais, muito bom. E é isso, belezinhas. Muito obrigada por ter assistido até aqui esse vídeo. Né, a gente ficou muito feliz aí compartilhar com vocês as histórias. E fiquem ligados que vem muito mais por aí, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Go on a new adventure.